que fica doendo por dentro e passa por fora para o tempo do vento. Obrigado por terem vindo ao Blogs e Companhia desta semana e obrigado ao meu amigo Tito Baião por também estar aqui presente. Nós temos um tema musical que nos está a acompanhar aqui por trás deste programa e que nos fala muito sobre a questão do tempo. E eu pretendi trazer isto porque o Tito Baião é um bom exemplo de saber viver o tempo e considerar o tempo como algo útil e que não deve ser desperdiçado. Associado, portanto, à vida do Tito Baião, temos alguns projetos que vamos apresentar e, sobretudo, um deles, que é o projeto Na Rota dos Povos. Para começar, Tito, eu agradeço a tua presença e gostava de fazer uma pergunta. A uma determinada altura, e quando acompanho aqui no Facebook o projeto Na Rota dos Povos, é dito o seguinte: a educação é o nosso único caminho. Foi a vida que te ensinou isso? Continuas a considerar a educação com papel fulcral? Para já, obrigadíssimo pelo convite. Para mim é um prazer também estar aqui, estar contigo, não é? Já há uns tempos. Em relação a isto, de facto, eu quando comecei a desenvolver, ou comecei a tomar consciência das coisas, sempre fui ligado a alguns projetos educativos, quase sempre, tanto no movimento cooperativo, mas depois na árvore e tudo isso, exceto uma fase a partir dos anos 90 em que houve ali um interregno, digamos, até necessário para hoje poder continuar a desenvolver. A perspectiva que nós temos na Rota dos Povos, eu e os meus companheiros de caminho, ou de ruta, como se costuma dizer, é que a única forma que nós temos de ajudar os povos, nomeadamente os povos, neste caso os palopes, mas os povos, é elevar o seu nível educativo. É o único caminho que existe. Não vale a pena estarmos a investir grandes dinheiros lá, porque de facto, se as pessoas, como cá, não ganharem uma capacidade cultural e uma capacidade educativa mais elevada, penso que até, no meu ponto de vista, é o investimento do século XXI e século XXII, não é possível mudarmos as condições atuais. E até consideras que muito aquilo que nós estamos a viver agora é o resultado disso mesmo, de não ter havido essa preocupação com o que é a educação, até a própria cultura e o enquadramento desses dois aspectos? Eu não gostava de, ao falar contigo, achar-me assim acima dos outros ou com mais experiência que os outros, mas fui durante muitos anos, dezenas de anos, professor, e tenho visto, na minha perspectiva, um descida do nível de exigência, o nível educativo, o nível cultural dos alunos. A minha saída do ensino deve-se precisamente a isso, a obrigatoriedade de passar alunos, o que me levou a abandonar completamente e dizer desisto, não vou mais pactuar com isto. E, de facto, denoto que a facilidade com que eles passam, o nível que é exigido ao nível do conhecimento e, mais do que isso, o conteúdo das matérias, que não nos dá a perspectiva de solidariedade, de fraternidade, da consciência do que envolve, mais uma procura constante de elevar o seu nível de consumismo, leva-me a achar que, de facto, a educação, vista uma perspectiva correta, é o único caminho. E o que é que tu tens visto, porque por aquilo que me tenho percebido, nessa preocupação de dotar outros países menos ricos que nós, em termos de infraestruturas, de alguns meios técnicos, temos para aí desperdiçados no país, tens deparado com alguma realidade? Estou-me a lembrar hoje da notícia sobre o parque escolar e os milhões que lá foram colocados e o que é que tens a dizer sobre isso? Há de facto material que gasta-se muito dinheiro que depois não tenha o devido aproveitamento, não é? Nós, felizmente, tivemos, através de conhecimentos, a possibilidade de ir buscar muito material escolar, não é? Que está nas renovações das unidades escolares, das escolas, e ao serem renovadas, elas estão a ser, de facto, guardadas em alguns armazéns, e antes que sejam destruídos, eles ainda têm uma utilização muito grande, nomeadamente em países onde se pode ver, muitas vezes, não só na televisão, em reportagens, mas também em todo lado, em que muitas das carteiras são troncos onde as pessoas se sentam para ensinar. Nesta situação há só uma coisa que me dói pessoalmente. Sim. É que vejo algum material que felizmente é aproveitado, e nós fazemos esse aproveitamento para as escolas, neste caso os palopes, mas que na minha perspectiva ainda tinham utilização cá.
ainda podiam cá ser utilizadas. E acho que isso entra num chamado nível de desperdício muito grande. Nós depois entramos numa altura em que não podemos ter o melhor dos mundos, não é? Mas vemos tanta coisa. E tu então abraças na Rota dos Povos uma preocupação muito grande. Deixa-me ver o que é que se pode, em termos concretos, levar. Eu estou a ver aqui no Facebook uma fotografia. De uma jovem a receber... Penso que quando vemos estes olhos, há alguma coisa... Dizer o quê, não é? Aliás, está ali o comentário, também não sei o que dizer. Portanto, isto foi algum momento especial que possamos falar? Foi quando nós entregamos... não é bem guloseimas, mas tipo brinquedos, não é? Qualquer coisa que as crianças não têm para brincar, não têm nada. E aqui foi a Catarina, que hoje infelizmente está hospitalizada com um grave problema. Hospitalizada lá ou não, cá? Está cá. Conseguiram, digamos, o movimento humanitário? Endereça a Catarina que consiga ultrapassar este momento difícil da vida dela do ponto de vista de saúde, mas ao entregar estes olhos bugalhados é o receber qualquer coisa. Estas crianças não têm praticamente nada. A nossa escolha de países, não é esta experiência na Guiné, ou esta vontade de criar condições na Guiné de estudo, não é a primeira vez, porque nós fizemos isso em Maquela do Zombo, em Angola, quando criamos uma biblioteca. Conseguimos, a nível nacional, fazer uma angariação muito grande de material médico, principalmente de medicamentos que entregamos à AMI em Matala, em Angola. Fizemos campanhas para uma comunidade... Pois, porque o conjunto de projetos em que têm estado envolvidos, aliás, tem a ver, portanto, em Angola, depois em Timor também. Em Timor ajudamos uma comunidade, Cristo Betânia, uma comunidade perto do cemitério Santa Cruz, onde criamos condições para eles poderem ajudá-los a criar uma unidade para receber crianças que vêm fora de Dili para poderem estar lá, não é? Crianças jovens. Mas, portanto, e quais são os principais, no âmbito deste projeto, quais são os principais os recursos que necessitam? Isto não deverá ser muito barato, não, fazer estas deslocações e os contentores e isso é que é o nosso grande problema. Questão, não é? Neste momento nós temos material para 5 contentores, material escolar. Atenção, nós falamos de material escolar e é preciso ver que não sou eu, é uma equipa grande ainda. Portanto, que ela está aqui nós podemos remeter, portanto, às pessoas no Facebook, a página na Rota dos Povos, não é? Portanto, e todos seremos poucos para conhecer e tentar contribuir, porque eu vejo que várias pessoas vão comunicando para esta plataforma e dizendo que é necessário. O nosso problema neste momento, Ferraz, é dinheiro para mandar contentores. De facto, é grande problema. Nós temos, aqui também se chama escolas minadas, temos muito de escolas minadas com escolas de lá, temos a Carolina Miqueles, aqui no Porto, EB23 para Fita, Camilo Castelo Branco E que envolve os jovens estudantes, claro. Estudantes, não é? Tenho a dizer que amanhã vamos fazer carregar um caminhão e estão aí jovens estudantes do Carolina Miqueles que se disponibilizaram para voluntariamente ir carregar o caminhão e descarregar nos armazéns que nos foram cedidos gratuitamente. Não é? Tu também és dos que achas que o voluntariado é uma escola para o empreendedorismo e quem se mete nestas coisas desde jovem fica dotado de uma outra forma de superar. Fica fundamentalmente numa perspectiva que é a capacidade de dar alguma coisa recebendo em troca só o prazer de poder ajudar. Isto é uma dinâmica incrível que se cria. Mas tu começaste a falar no consumismo e naquilo que sentias. Claro, mas o que acontece é que eu não estou a falar que isto é uma geração rasca, uma geração perdida, nada disso, pelo contrário, atenção. Eu lembro-me que isso é o que o meu pai me dizia a mim quando eu comecei a dar com os cabelos compridos e andar nos rocks, é o que ele dizia, não é essa a situação. A situação é que eu, por exemplo, falo de mim, adulto, onde a minha geração é uma quadra geração do poder, cria condições a estes jovens de consumismo, de tentar levá-los para um caminho que, na minha perspectiva, não é o que a vontade tem os jovens. Nós jovens, quando digo nós, na altura que éramos jovens, éramos outsiders, revoltados, rebeldes, etc. Mas uma rebeldia que podia ser canalizada. E esses jovens conseguem canalizar essa forma de dar para isto. Há outros para outras situações de voluntariado. Mas também sentes que estão a ser dadas oportunidades aos jovens ou não neste momento? Porque eu sou daqueles que acho que pela idade média de vida está a aumentar, alguns estão-se a perpetuar. Como jovens. Como jovens, não sendo, e não deixar entrar os jovens onde terão que entrar e a não se deixar substituir. Acho. Assim. Principalmente porque eu falo de mim e falo da minha geração com quem eu convivo de uma forma mais diária. Há uma grande desconfiança neles.
As pessoas não confiam e mais do que isso, a não confiança neles leva a fazer com que não confiem nas questões que estão à volta. Não é? Eu falo muitas vezes com pais, eu felizmente tenho neste momento uma obrigatoriedade do ponto de vista educacional que me leva a abrir um bocado os meus horizontes do ponto de vista do espírito. Eu tenho uma filha de 10 anos e tenho um filho de 7. Não é? E isso obriga-me, e tenho uma filha de 33, e estes dois filhos obrigam a uma perpétua repensar as coisas todas com que eu tenho certezas, sempre. Porquê? Porque é uma geração que está a crescer, são jovens, ainda novos, muito novos, e que me obrigam constantemente a esse repensar, e mais do que isso, como eu convivo muito com os pais desses jovens, sou obrigado muitas vezes a olhar para eles e dizerem que tenho um afastamento, e é interessante isto, que é, eu tenho 60 anos, estou com pais com os seus 40, 30, 40 anos e com os filhos da mesma idade, e denoto que estes pais fazem um afastamento dos seus filhos de coisas boas que eles podem fazer por medo, porque acham que não é o melhor caminho que eles vão ter, porque é protegê-los, mas não os deixam respirar. Sim, eu estou aqui a ver algo que descreveste, face ao que conheço do mundo e das pessoas, e contrariamente ao que seria de esperar com a idade, reconheço que hoje sou mais sensível e menos tolerante. Sou muito menos tolerante. E também uma outra coisa com a qual eu também concordo, que só vale a pena chorar por nós próprios ou pelos nossos filhos. Não é fazer derramar lágrimas a outros, ninguém... Não vale a pena. O outro não merece que isso aconteça. Nem o outro merece que uma pessoa faça derramar, nem nós merecemos que eles chorem a nós ao vermos ser culpados. Eu já postei uma dessas no meu Facebook, e tive uma boa aceitação. Mas eu gostava de saber isto, a questão da não tolerância, que é assim, eu sou mais sensível porque viajei por 91 países, quase todos muito pobres, não é? Reparem, nunca fui à América do Norte, nunca fui... o que eu conheço é a Ásia, é a África, é a América Latina, portanto são países... Conheço a Europa toda, mas isso é outra questão. Mas aí tu vais-me permitir, é que aí é que está o dinheiro que nos pode resolver o problema a nós na Europa, mas isso é uma outra questão. Sim, mas... Nós temos formação de economia na área das finanças e a Europa e os Estados Unidos ainda não se apercebeu que está em África e que está na América Latina algum do dinheiro, mas há aqui grandes disparidades. Mas eu peço desculpa a questão da sensibilidade é isto. Ao ver isto, nestas viagens, uma pessoa fica mais sensível porque diz como é possível vermos, fundamentalmente as crianças, é como me choca mais, a miséria, a distância com o cinismo que muitas vezes nós temos relativamente àquilo que nós podemos ajudar em termos da riqueza, o quanto nós somos ricos nesse sentido. E, portanto, a minha sensibilidade leva a abrir-se. Porquê? Porque não é possível empedernir o coração. Agora, tolerante a esta situação, o que é o não tolerante? É, às vezes, ver a hipocrisia com que nós somos capazes de falar de coisas que conhecemos ou não conhecemos e falar da miséria, da fome, da morte. Não é? Neste momento há milhares de crianças que morrem de fome. E, no entanto, nós vivemos num país onde o problema do peso a mais das crianças começa a ser um problema premente, não é? Quer dizer, e como é que é possível este nível? Como é que nós não conseguimos acordar? Portanto, não conseguimos ter... Por isso é que eu sou cada vez menos tolerante. Em discussões... Está-se a manter há muito tempo essa situação. Aliás, há uma frase que postaram aqui no Facebook quase como uma missão do projeto, que era sobre a imensa pobreza daqueles que queremos ajudar, obriga qualquer um a refletir sobre o valor da sua própria riqueza. É verdade. Esta frase chamou-me muito a atenção. E outra que eu não estou a ver nenhuma empresa neste momento farmacêutica numa reunião de Conselho de Administração satisfeita pelo número de clientes dos seus medicamentos reduzir-se, não é? Portanto, que a partir seria o efeito positivo do resultado do trabalho, não é? Mas então aí vamos entrar nas empresas sociais e no empreendedorismo social e numa coisa que me parece que também vocês se preocupam, que não é dar o peixe, que é ensinar, não é? O ir levar, não é o ensinar, o ir levar lá equipamento não é dar o peixe, é criar condições para que eles possam de facto aprender, para não precisarem de que alguém eles aprenderem a pescar, porque ao fim e ao cabo é essa a questão. Repara, neste momento nós, com um esforço enorme, para não tomar muito tempo, estamos a trazer 15 jovens que vêm agora da Guiné, 15 jovens, que nós pusemos condições de que não podia haver diferença no género, vêm 8 rapazes e 7 raparigas, não podiam ser privilegiadas pessoas com dinheiro e tinham que ser bons alunos. Vêm 15 jovens para uma escola de Carvalhais em Mirandela, estudar produção agrícola,
décimo primeiro, 12º ano, com um esforço enorme do ponto de vista, digamos, logístico, nós conseguimos trazer esses 15 jovens que vêm para cá estudar para depois retornar lá. Portanto, é esta a dimensão que nós temos que dar ao que fazemos. Que apoios têm? São vocês Somos ou nós. Não, os apoios à empresas, aquele quadro que ali está, são as empresas que vêm ajudando do ponto de vista de podermos lá pôr os contentores, os últimos 2 que nós levamos, e que fica, em cada escola tem a sua memória para as pessoas, porque a memória é importante. Há essa consciência social de alguns empresários? Não tão tantos como isso. Eu, por exemplo, não vou falar aqui, mas tive uma das maiores sessões da minha vida. Geralmente costuma acontecer com aqueles quem mais esperamos. É isso mesmo. Pronto, e estamos os dois no mesmo barco, isso mesmo. não é? Portanto, isso, e que menos gostava. Mas há uma coisa que eu também gostaria de perguntar, que é o seguinte: e depois como é que esta ajuda se auto-organiza? Ou seja, porque, por exemplo, eu conheço a Rota Ingoré, que é um outro projeto. Eu sei, ele tem muito contacto connosco, pronto, então eu já não vou fazer a pergunta, porque a pergunta era: nós devemos juntar-nos e apoiar-nos. Porque eles também estiveram na Guiné e Ingoré é uma zona da Guiné, não é? Portanto, o que acontece é isto. Nós temos uma equipa não, de pessoas lá, em Catió, que é uma das regiões, digamos, mais... Nós vamos ver mais algumas fotos. Regiões mais desfavorecidas na Guiné-Bissau, e também não é por acaso que vamos para a Guiné, porque nós não vamos para outros países onde as condições internas, ou mesmo em termos de capacidade de riqueza, de gerar riqueza, como Angola e tudo, e eles têm capacidade disso. A Guiné não é? A Guiné é um país que não tem essas condições. Lá temos pessoas que são da completa nossa confiança, ou nossa completa confiança, para poder, ao chegar lá, todo o equipamento, fazer com que as coisas sejam distribuídas. Reparem só isto. Nós, por um lado, se levamos o equipamento a partir do parque escolar, que sai de lá, por outro lado, essas escolas fazem a agregação do material. Os borrachas, os lápis, as canetas, o papel, às vezes até papel que só de um lado já não está escrito, o outro não, é agrafado para levar. Porque os próprios alunos das escolas são eles que fazem essa campanha, são eles, e mais do que isso. E eles veem o resultado depois nas fotografias? É isso. Não, nós depois vamos mostrar, e o que é engraçado é que depois, no final, os melhores trabalhos levam um livro nosso de recompensa, e o que é engraçado, ainda há tempos recebi um trabalho de uma miúda que dizia, e pensava eu que o meu MP4 era muito importante, que é o máximo. Isto, não é? E as crianças, as jovens, não é só crianças, nós fazemos palestras, fizemos umas 300 palestras a nível nacional, são jovens que vão desde a 4ª classe até o 12º ano, que veem o resultado do seu esforço. Portanto, mostramos fotografias onde são entregues isso, não é? E o que é engraçado é que a comunidade escolar de lá manda uma espécie de quadro, não é bem quadro, mas um agradecimento escrito no punho deles, em que agradecem às diversas escolas, dizer obrigado, colegas ou amigos, por nos terem dado e tal. Portanto, há um agradecimento mesmo escrito por eles, pela comunidade escolar, pelos alunos, pelos professores, a agradecer a essas escolas. Isto é muito importante. Nós costumamos dizer, Ferraz, para não ser muito longo, que é assim: nós damos tudo lá, nós não damos tudo lá. O dar isto lá tem, ao fazer isto aqui aos alunos, ao fazer as palestras, ao mostrar resultado, muito cá também, muito imenso cá. Vale tanto, muitas vezes, como o cuidado educativo de um pai, que é ver que não que o resultado do esforço deles, de algum perda de tempo, entre aspas, de tempo, é um investimento. Nós temos já pessoas que nisso se propõem ir lá nas férias. Vejam lá isso. O resultado. Uma questão, porque vi que numa determinada fase havia um modelo muito próprio de educação que tu defendias, ligado à árvore, não é? É verdade. Isso foi... Mas e como é que funcionam? Quer essas ideias de novos, digamos, modelos de ensino, e também isto com as entidades oficiais? Estou a falar das entidades mais sociais. Em relação à Guiné, aqui não. Aqui conseguimos, através da Direção Regional de Educação do Norte, felizmente, um contacto que nos permitiu aproveitar esse equipamento. Encontrar um anjo na terra, não é? Aproveitar esse equipamento, porque ou ia ser destruído, não é? E nós conseguimos aproveitar esse equipamento, o que agradecemos, o que é ótimo. Lá, as entidades, esta região, nunca teve ninguém lá. Nunca ninguém lá foi. É incrível.
Foi uma vez uma ONG, mas nunca mais lá apareceu. Portanto, quando eles pela primeira vez veem chegar caminhões de equipamento, têm a dizer que fecharam as escolas, fizeram um dia, nós temos aí fotografias em que nos puseram São Bié, que é aquele cabarete do Amílcar Cabral, mais o coisa, fazer uma homenagem, ficaram estupefactos com a quantidade de material que se levou. Portanto, conseguimos montar 20 salas com quadros, com cadeiras, com tudo. Neste momento já temos computadores, já temos retroprojetores que já não são utilizados cá, para lhes poder equipar essa situação. É evidente que lá há quem diga assim, vocês não deviam ajudar porque assim o Estado ou o Governo não faz nada. Acho que é um falso problema nesse sentido, não é? Pois. Porque ver aquela miséria toda é um falso problema, dizer não podemos levar as coisas. Nós não damos dinheiro, isso é que não. Portanto, mas conseguem, é com estes apoios, é com as famílias... Mas olha, só dizer isto. Catió dista, 300 km de Bissau. Demora cerca de 4 horas e meia a 5 horas a lá chegar. As 2 últimas horas é feita numa picada de 58 km. Portanto, fazem 2 horas 58 km. Nesta vez, os caminhões foram deles, vieram alunos, pais, professores de Catió para carregar os caminhões a Bissau. E diz-me uma coisa, como é que chegaste a uma questão particular a Timor? Como é que foi essa aventura? Não, Timor é uma... Sim. Não sei, é uma história... Eu sempre tive o sonho de ir a Timor. E um dia estava a jantar, nas minhas funções nessa associação de classe, portanto, estava a jantar, a almoçar isto é um bocado louco, mas é assim, num dos grandes hotéis de Lisboa, o Hotel Tivoli, com uma vista esplêndida, e estava a jantar com elementos do Conselho de Administração de um banco, e de repente quem é que me entra na sala para almoçar? O Mário Alcatiri. Eu, perante aquela situação, disse, mas isto são os deuses do universo que mandam este homem. Levantei-me e fui ter com ele à mesa. E disse, eu queria ir à Guiné. Então ele disse, sim senhora, nós ajudamos você a ir à Guiné, a Timor. Mas ele não acreditou que nós fôssemos. Continuamos os nossos trabalhos, aparecemos em Timor, com as motas, fomos de motas. Fomos subidos pelo Xanana, do qual ainda tivemos um bom momento, porque o Xanana também é motar, não é? Também anda de moto. Sim. Depois tivemos está aí fotografias, aí não está no www Rota dos Povos. Depois fomos com o Mário Alcatiri. Então existe um outro, portanto, www na Rota dos Povos, mas isso é o site. Fica só a indicação, portanto tínhamos colocado também e pronto, conseguimos meios financeiros para ir lá e então andamos com o Xanana e com o... Isso é um bocado à vontade de falar Xanana, mas Xanana e Mário Alcatiri, um de cada vez, e o Mário Alcatiri é muito político, é de facto muito político, dizia-me que foi a nossa coragem, minha, de João Pedro, de ter ido até a Timor, que nos fez receber, e também as boas informações que tirou nossas. Pois. Como é que nós fizemos? Quando nós começamos a iniciar o trabalho de Timor, tentamos procurar quem é que fazia lá trabalho, encontramos a comunidade Cristo de Betânia, que é em Braga, que tem uma comunidade lá. Pois. E então começamos a fazer... digamos, a organização religiosa e as próprias redes que têm montadas acabam por servir muito suporte para integrar. Digamos que ajuda ou dificuldade? Não, eu sou agnóstico. Mas em África só funcionam as missões católicas e protestantes, mais nada. Pois. O resto não funciona. Daquilo que eu conheço. Nós, se calhar, se formos olhar para o território nacional e português, se calhar devíamos também questionar-nos um bocado sobre que a organização regional da Igreja versus a organização que o país não tem. Sim. E a forma como está ou não organizada. Então, em África é uma coisa. Eu sou africano e, de facto, atravessei já... Nasci no Congo Belga, agora Zaire, agora a República Democrática do Congo. Não é? Muito fruto também, e todos nós somos fruto dos pais e das mães que temos. Não é? A minha mãe... Sim, uma mãe que... inquieta ou que os fazia ultrapassar os limites, não é? Sim, uma mãe que incentivava a ultrapassar os limites. Eu às vezes a discutir com ela dizia-me que o único limite que existe é o planeta, porque não se pode sair do planeta. Agora já se pode, mas na altura... Portanto, e ela incutiu sempre. E ela também viajava, ela incutiu sempre. Mesmo, ela morreu com linfoma, mas nos últimos tempos ainda viajava, e depois tinha uma coisa incrível, é que ela falava o francês correto, como eu, e tudo isso, e chegou à conclusão que o francês era uma língua, já não era muito universal, e então meteu-se a aprender espanhol, não é castelhano neste caso, peço desculpa, porque achava que o castelhano começava a ser uma língua que nas suas viagens fazia falta. E então meteu-se na chamada Universidade da Seriedade, aprendia a língua e literatura portuguesa e o castelhano para poder viajar e perceber-se.
Portanto, a questão da juventude e a questão de aproveitar o tempo e de entender que é sempre a altura para recomeçar, isso não existe, pois não. Se calhar estamos a viver um passado, nem sabemos bem em que momento é que estamos, não é? Isso é curioso, essa questão, porque já agora, até apresentando o Tito, que também tem uma intervenção como juiz social no Tribunal dos Menores, não é? Isto, no meio disto tudo, de área financeira, MBA executivo na área financeira também, Motard, que isso não será propriamente, isso é uma questão de gosto no meio de tudo isto, e também essa experiência. O juiz social nasce por uma ligação muito grande. Eu comecei a ter maior consciência também, além de outras coisas. Uma das coisas que mais me chocava aqui em Portugal, ou que me chocou muito, foi eu comecei com os irmãos Emaús a fazer os natais, já há muitos anos, eu não via ali na Rua da Madeira. E de repente saltei, uma vez falaram de juiz social e achava, com a minha experiência de ensino com jovens numa escola, a escola de informática de gestão, a escola profissional de informática ali nos Meninos Validos, ali em Campanhã, tinha muitas... Também foi onde eu nasci. Tito, nós vamos ter que ficar por aqui. Vamos. Este tema foi escolhido dedicado ao teu esforço. Eu gostava de terminar e nós vamos pôr a música para nos acompanhar na parte final. E uma das partes que diz o seguinte: isto é o tempo para o relógio bater certo com a vida, de um bom, de um são, de um homem forte, que da chegada conseguiu fazer partida. E muito obrigado por teres vindo a este Blogos e Companhia, e muito obrigado a todos por nos terem acompanhado. Está adiantado para a morte, tempo para agarrar cada momento deste tempo interminável e absoluto, rasga o tempo num temporal com os ponteiros no luto. Tempo para o relógio bater certo com a vida de um homem bom, de um homem são, de um homem forte, que da chegada conseguir fazer partida, e que desperta adiantado